Olá, hoje estamos aqui com um economista, professor da Universidade de Colômbia e também colaborador da Folha de São Paulo, Financial Times, falando sobre o seu livro Desglobalização, na comemoração dos 25 anos da Vieira e Rosenberg, inclusive chefiada por Clóvis Vieira aqui no Espírito Santo, coordena o grupo de acompanhamento empresarial do Estado do Espírito Santo. Troir, você sempre trazendo novidades, inclusive colaborando muito para os comentários na área de economia, principalmente nesse momento que estamos vivendo muito delicado no Brasil, em todo o mundo, né? O tema do seu livro, ele parece que vem contradizer um processo que se considerava inexorável, que é a globalização. Você coloca aí desglobalização. Bom, Almir, antes de mais nada, é um prazer voltar a conversar com você. Bom, eu dei esse título Desglobalização ao livro porque eu tenho a impressão que nos últimos 8 anos nós estamos vivendo uma fase do palco global muito diferente daquela que foi inaugurada quando a União Soviética se desmantelou, quando caiu o Muro de Berlim, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90. Sim. Naquela ocasião, eu acho que os principais vetores, do poder no mundo eram, em primeiro lugar, o livre mercado e a democracia representativa apareciam como métodos superiores de atingir prosperidade e de organizar as relações entre o governo e a sociedade. Me parecia também que os países tendiam a ceder uma parte da sua soberania em nome da construção de um ideal comunitário, e esse é o caso da União Europeia, é o caso do Mercosul aqui na nossa região, é o caso do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, envolvendo o Canadá, os Estados Unidos e o México. Ou seja, parecia que o Brasil, que o mundo estava engatando numa viagem rumo à globalização, e essa regionalização era uma espécie de ponto de passagem, era uma escala numa viagem um pouco mais longa. E esses processos não foram apenas econômicos, eles foram também políticos e jurídicos. Os europeus, por exemplo, criaram um tribunal comum em Estrasburgo, criaram um parlamento comum em Bruxelas. E isso acompanhado de uma dinâmica tecnológica que encurtou distâncias físicas com o barateamento das viagens internacionais e distâncias virtuais com o advento da internet, da telefonia celular, da computação em nuvem, parecia realmente que nós estávamos embarcando num processo de globalização profunda. Muita gente até dizia, nos anos 90, eu servi na ONU, em Nova York naquela ocasião, de que no futuro um alemão não ia mais se identificar como alemão, mas como europeu. O português ia ser menos português e mais europeu. Ou seja, parecia que nós estávamos nessa onda que o Thomas Friedman, o grande jornalista americano, chamou num livro de O Mundo é Plano, uma globalização profunda. Sim. Só que de 2008 para cá, com o advento da grande crise internacional que foi precipitada pela queda do banco de investimentos americano Lehman Brothers, a minha impressão é que o mundo está se fechando mais, não necessariamente em nacionalismos, mas em individualismos nacionais. O primeiro-ministro britânico David Cameron, que agora está deixando o seu posto em nome da Theresa May, naquela ocasião, em 2008, ele disse o seguinte: eu não estou aqui na reunião da União Europeia para fazer o que é melhor para a União Europeia, estou aqui para fazer o que é melhor para o Reino Unido. O primeiro-ministro Papandreou, da Grécia, naquele momento também de muita crise, em 2011, quando a Grécia chegou perto de uma bancarrota, de uma moratória, ele disse o seguinte: eu não estou aqui para fazer o que é melhor para a comunidade financeira internacional, estou aqui para fazer o que é melhor para o povo grego. Se você identificar as eleições americanas de 2008 e 2012, elas já foram muito marcadas também por uma volta dessa história de que os Estados Unidos devem não apenas ser um elo numa cadeia global de produção, mas devem verticalizar também várias atividades em seu próprio território. Então eu acho que essa característica, acompanhada de uma tentativa por parte de Estados nacionais de retomar uma parte da sua soberania em questões... O caso da Grã-Bretanha agora, né? Claro, como políticas migratórias ou proteção a determinados setores trabalhistas, faz com que a gente esteja vivendo uma pausa na globalização. E essa pausa na globalização é o que eu chamo no livro de desglobalização. Eu acho que não vai ser para sempre, mas pelo menos agora a gente está vivendo, como você mesmo disse, uma fase desglobalizadora e ao mesmo tempo muito delicada.
essa globalização, dessa junção das nações foi uma carta de intenções, né? Boas intenções. Mas na hora das crises, inclusive econômicas, que acometem as sociedades locais, essa coisa não se mantém, né? É muito curioso perceber esse processo, porque a gente acreditava que muitas das soluções construtivas viriam por meio de projetos multilaterais, projetos construídos às várias mãos. Assim foi com o Tribunal Penal Internacional, assim foi com a criação da Organização Mundial do Comércio. Mas num advento de crise, né, num momento em que a economia retrai, ou num momento de crise de segurança, como foi o caso do 11 de setembro, foi o caso do 11 de março em Madrid, o caso dos atentados em Londres em 2005, o caso mais recente, né, das ações do Estado Islâmico na Europa, particularmente em Paris e em Bruxelas, eu entendo que o Estado Nacional volta com tudo. Ele volta a mostrar a sua face e ele não fica apenas restrito às questões de segurança, ele acaba se espraiando para as outras áreas também, numa espécie de renascimento do individualismo econômico dos países. Eu acho que esse foi uma das forças motivadoras da decisão britânica de deixar a União Europeia e, sem dúvida alguma, vai ser um tema muito importante nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro e na França e Alemanha no ano que vem. A sua visão hoje, nesse contexto do Brasil, que ainda em relação a tudo isso está numa crise ainda um pouco mais profunda, né? Na realidade, as nossas crises são muito mais os resultados dos nossos erros internos do que de choques externos. É claro que tem coisas lá fora que não estão ajudando nos últimos 3, 4 anos. Por exemplo, o preço médio das commodities, né, das matérias-primas que o Brasil exporta, soja, minério de ferro, petróleo, caíram, né? Alguns argumentam que a demanda chinesa, que sempre foi, pelo menos nesses últimos 15 anos, um dos motores da arremetida econômica dos países latino-americanos, esfriou. Mas eu tenho a impressão de que os nossos problemas são autofabricados. O Brasil deixou de lado temas como responsabilidade fiscal, entrou numa gastança muito grande, não aumentou o percentual do seu produto interno bruto para poupança e para investimento, não fez reformas para modernizar o setor trabalhista, não mexeu na questão fiscal e tributária, que é muito complexa, não começou a sua reforma de previdência social, ou seja... Não fez o dever de casa. Não fez o dever de casa. E não fez o dever de casa no momento em que era propício fazê-lo. A gente não troca o telhado de uma casa quando está chovendo, a gente tem que tocar o telhado quando está fazendo sol. Não fizemos isso, gastamos a nossa poupança na Disney, desperdiçamos esses ventos importantes e agora nós vamos ter que fazer isso numa situação um pouco mais difícil, né? Porque as condições externas não são as mais favoráveis e internamente nós temos um impasse político que, a meu ver, está mais próximo de ser resolvido do que já esteve, mas ainda assim nós estamos no meio da travessia, de modo que os desafios para o Brasil são imensos. Eu acho que há um ponto positivo na crise, né? Nós, sem dúvida alguma, estamos vivendo um momento de crise no Brasil. E a minha definição favorita de crise é aquela segundo a qual crise é um momento em que o que era antigo ainda não desapareceu e aquilo que será novo ainda não chegou. Nós estamos no meio do caminho. Eu acho que hoje a sociedade está muito menos predisposta a compactuar com um modelo de capitalismo de Estado, de governo grande, de ingerência demasiada da instância estatal na vida econômica. E eu acho que isso vai acabar sendo muito positivo para o Brasil. Isso, junto com o aprimoramento das instituições e com essa asepsia, essa limpeza que nós estamos fazendo na vida pública do Brasil, vai acabar rendendo muitos benefícios de médio prazo para a sociedade brasileira. Ok, Marcos. Muito obrigado.